Olá, sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje estaremos conversando um pouquinho sobre protocolo de tomografia de tórax. Aí, é claro, né, falar um pouquinho de costelas, está relacionado com o protocolo de tórax, mas a gente dá uma direcionada, e pescoço, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses protocolos, dar uma revisada, fazer uma atividade, dar uma lembrada nesses protocolos. Essa aula é uma aula complementar de número 9 do curso de tomografia. Não deixem de assistir a videoaula na plataforma. Legal, pessoal? Já tem uma galerinha aqui, a gente já vai dar início, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre, né, a região estudada. Lembrando que dúvidas, sugestões, reclamações, podem deixar aqui no bate-papo, beleza? Deixa aqui que eu vou observando e a gente vai interagindo aí no meio da aula, beleza? Então, primeira coisa, né? Dar uma avaliada nessa região. Qual é a região que a gente está estudando? Qual a região que a gente vai direcionar esses protocolos de tomografia para tórax, né? Então, a gente tem ali alguns tipos de anatomia. A gente tem anatomia vascular, anatomia óssea, anatomia, né, de mediastino, então as doenças relacionadas né, e as estruturas relacionadas com o mediastino, e temos também parênquima pulmonar. Então, tórax, observem que tem uma amplitude muito grande, não só doença pulmonar, doença respiratória de parênquima pulmonar, mas também trauma, mas também lesões vasculares, né? Região de grandes vasos, então é bem típico lesão ali naquela região. Outros estudos vasculares, né? Principalmente aí por trombo, a gente tem uma aula específica sobre TEP, tá? Hoje a gente não vai falar sobre o TEP, porque é angiotomografia, a gente tem aula, mais no final do curso, tem aula específica sobre protocolo arterial e venoso, que são bem diferentes, né? Para a gente dar uma avaliada em TEP, para a gente avaliar a artéria pulmonar, e também tem lá protocolo venoso para a gente avaliar outras regiões, por exemplo, átrio, né, para as ablações, né, o átrio do lado esquerdo, que é bastante utilizado em ablações. Então, tem falando lá na última aula, tá bom? É bem legal depois, quando chegar lá, ficar bem atento a essas aulas. Então, a primeira coisa, né, dar uma esboçada rápido aí, né, na região que a gente está avaliando, né, porque nosso tempo também é um tempo curto. Então, a gente vai dar uma olhadinha. Primeira coisa, né, é entender, né, o que tem ali. Os arcos costais, né? Os arcos costais são bem evidenciados, tanto os anteriores como os posteriores, lá atrás, ó, né? Então, a gente tem aqui os arcos costais, as costelas, né? Anterior e posterior. 12 pares de costela, normal. Uma coisa que é bem importante, mas né, a gente não está falando de coluna aqui, mas para a gente já, né, falar sobre a coluna que ela está aqui visível, lembrando que, ó, sempre aqui, pessoal, ó, T1, tá? T1, eu tenho, né, articulação costo-vertebral, tá? Acima, aqui acima, né, C7, não tenho articulação, eu não tenho costela saindo dela. Então, sempre quando eu vejo aqui a primeira costela, eu sei que eu estou em T1, tá bom? Isso, desço também, lá embaixo nas costelas flutuantes, eu estou em T12, tá? Então, né, L1 não tem, ele tem processo transverso, mas não tem articulação costo-vertebral, beleza? Então, aqui a região do tórax, a região da coluna torácica ou dorsal, a gente sempre vai estar observando aqui, ó, a articulação costo-vertebral, onde tem costela, tá bom? Tem costela, é coluna dorsal. E isso, né, no estudo, para quando eu vou ver fratura, eu tenho que pegar as 12 costelas, né? Normalmente, no estudo de tórax, vocês observem que a gente corta, né, algumas partes ósseas ali, se observar, né, quando termina ali a parte de mediastino. Então, eu corto. Mas, se é costela, tem que descer um pouquinho mais, tá bom? Mas, voltando aqui, né, a gente tem as costelas, bem claras. Uma coisa que é importante saber, né, e é bem legal, é a parte aqui do externo. Lembrando que esse externo é externo com S, tá bom? Não confundam de externo, parte externa do ambiente. Então, é externo com S. O externo é toda essa região aqui, ó, né? Bem na região anterior ali da caixa torácica.
tá bom? E a gente tem as divisões do externo, tá? Aqui, ó, essa parte mais gordinha, essa primeira parte aqui, com essa articulação, é o nosso manúbio, tá bom? Manúbio do externo, ou manúbio, tá? Aqui no meio, essa parte maior de fora, até lá embaixo, ó, né? É o corpo do externo, tá bom? Então, o corpo do externo. E lá na pontinha, lá, eu tenho o processo tifoide. Aqui no cantinho, aqui, ó. Né? Ou apêndice tifoide, tá? Pode se chamar de apêndice ou processo tifoide. Legal? Né? Aí eu tenho outras estruturas aqui, articulações e tal, mas o mais importante, né, é as costelas, saber, né, que a gente tem aqui costela em toda a coluna dorsal, né, saber o que está aqui na frente e lembrar das clavículas que estão aqui também. Beleza? Isso aí é a parte importante. Lembrando que a gente está dando uma passadona aí só para a gente dar uma relembrada, tá bom? Outra coisa importante aqui é saber que sempre, né, que eu vejo esse tipo de desenho, isso aí é óbvio, né? Isso aí você deve estar já cansado de ouvir. Viu azul é veia, viu vermelho é artéria, beleza? A artéria, ela é mais profunda, né? É um sangue que sai direto do coração aqui, ó. Esse fluxo sanguíneo está saindo aqui do coração, né? Então, aqui, venoso, eu tenho aqui o fluxo entrando no coração, tá bom? Na cava superior aqui, ó. Aí eu tenho um fluxo entrando no coração. Tem uma outra parte da cava que não está mostrando aqui também, né? A cava inferior ou cava ascendente. Então, aqui, ela está entrando aqui também. Legal? Azul, fluxo venoso, tá bom, pessoal? Fluxo venoso. Eu tenho aqui um grosso calibre, a veia jugular, tá bom? Veia jugular. Guardem bem. Então, é o acesso, né, venoso, bem externo, bem lateral que eu tenho aqui, né? A veia jugular. Lá dentro, ó, mais profundo, aqui está aparecendo toda a anatomia. Mais profundo aqui eu tenho a carótida, tá bom? A carótida, ó, ela é paralela à veia jugular. Então, a carótida do lado direito, tá aqui vermelhinha. Eu tenho aqui que não está mostrando, né? Ela está um pouquinho por trás lá. Eu tenho uma outra artériazinha que sobe aqui, né? A artéria vertebral, bilateral, dos dois lados, tá bom? Dependendo da anatomia, tem bastante variação anatômica aqui na região do arco aórtico. Então, eu tenho, né? Locais diferentes da onde saem esses vasos. Então, eu posso olhar essa anatomia, pode ser um pouquinho diferenciada, mas o normal é o quê? Duas carótidas, tá bom? Duas carótidas e duas vertebrais. A vertebral um pouco mais posterior, mais fininha, tá? A carótida, ela subiu, ela bifurca aqui na altura aqui de C1, C2, ela bifurca, tá bom? Então, carótida interna, carótida externa. A interna que é importante para nós, tá? Aqui é a região do arco aórtico. Então, toda vez que tem um estudo que é vascular, é importante pegar, pessoal, ó, do arco aórtico para baixo, daqui para baixo, você pegar o estudo, né, embaixo dele, tá? Daqui pegando toda a região para ser estudada. Quando tem um estudo vascular, é bem importante. Muita gente está cortando isso aí, ó, tá estudando aqui, ó, pegando o ósteo da artéria, né? A beirinha da artéria ali. Então não é legal não, tá? Então sempre pegar um arco aórtico ali. Não vou ficar muito preso aqui mostrando detalhes de anatomia, tá? Porque a gente tem lá na videoaula mostrando, é só uma recapitulada, só aquela visão geral ali para a gente entrar aqui na nossa aula, né? Hoje pretendo dar um exercíciozinho aí, tá? Para ficar mais legal a aula. Então, vamos ver se dá tempo, dá uma acelerada aqui, tá? Aí, a gente teve lá parte óssea, a gente observou a parte óssea, né? A gente observou a parte vascular, olha quantos vasos ali. Ainda não entrei na parte coronária, vasos coronários, vasos internos, né, do coração, a artéria pulmonar, então tem muito mais vaso ali. Então, só dar uma passadinha por cima ali, só para dar aquela olhada, né? E lembrar que depois, aí eu tenho dúvida, eu não sei aqueles vasos. Dá uma olhada, pessoal. Tem material lá na videoaula, tem material PDF, né? Ah, mas eu não estou entendendo. Busca um pouco de literatura também externa. Olha, vou dar uma entendida nisso, é importante entender, tá bom? Aí eu tenho também aqui, né, a parte pulmonar, estruturas pulmonares, né? O que é importante aqui é eu lembrar, né, a região aqui dos lóbulos, né, ou lobo, tá? Os duas nomenclaturas estão corretas, lóbulos ou lobos, né? É mais usado lobo. Vou trocar a cor da caneta aqui. Então, eu tenho aqui essa estrutura, né,
bem delimitada. Então, eu vejo aqui, ó, olha a fissura aqui, ó, né? A divisão. Essa fissura é importante entendê-la porque, às vezes, na tomografia, no geralmente parênquima pulmonar, a gente observa a fissura e fala, nossa, acho que tem uma lesão aqui, né? Na verdade, é a fissura. Então, lembrando que tem essa fissura, tem essa divisão, né? Em cima, aqui, o nosso lóbulo superior, tá bom? Aqui na partezinha verde. O nosso lóbulo médio, do lado direito, tá? Então, observem que ele é do lado direito, tá? E o lóbulo inferior. Então, aqui, ó, do lado direito, eu vou ter lóbulo superior, lóbulo médio, né? E lóbulo inferior. Beleza? Do meu lado direito, tá? É diferente do lado esquerdo. Aí, lá do lado esquerdo, ó, né? Do lado esquerdo eu vou ter o quê, ó? Ó, lóbulo do lado, né, lóbulo superior, do lado esquerdo. Então, é diferente a anatomia do lado direito do lado esquerdo, tá? Então, lóbulo inferior, tá? A divisão dele aqui, ó. Lóbulo inferior. É isso aqui tudo que o lóbulo inferior, tá bom? E a região da língula, tá? A pontinha ali é a região da língula, que a gente vê bastante o radiologista falando. Beleza? Então, o que é importante guardar aqui? Do lado direito, eu tenho 3 partes dele, tá? Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Do meu lado esquerdo, eu tenho lobo superior e lobo inferior. Tranquilo? Beleza? Ficou bem claro isso aí? Que é o mais importante aqui é isso aqui, guardar isso aqui. E guardar onde está a traqueia, tá? A traqueia que é o bronco principal. Vamos lá, né? Olha lá, né? A gente observou a divisão do pulmão. Aí mais para dentro do pulmão, né? A gente estuda, né? É um estudo bem comum a gente estudar aqui a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos pulmonares. Então, né? O que a gente vai observar aqui, né? Lembrando da anatomia aqui antes de olhar isso aqui na imagem de tomografia. Então, olhar aqui, ó, a traqueia, que é o brônquio principal, às vezes faz observar com esse nome também, bronco principal ou traqueia. Ela bifurca, né? Bifurcou, ela vai para os dois lados, tá? Aí, no caso aqui, está mostrando o lado direito. Mostrou aqui, né? O brônquio é o mais grossinho, tá bom? Aí vai subdividindo, vai dividindo, lá na pontinha dele, ele vira um bronquíolo. Então, o bronquíolo, ele está bem menorzinho lá na ponta. E lá na ponta dele mesmo, eu tenho o alvéolo pulmonar, tá bom? Aonde faz a hematose, faz a troca gasosa. Então, né, o ar vai entrar, né, rico em oxigênio, entrou rico em oxigênio, faz a troca gasosa, né, fez a troca gasosa via arterial, depois ele é expelido aqui pela parte venosa, né, ele sai pela parte venosa, ele sai aqui rico em gás carbônico, beleza? Então ele vem arterial, depois eu mostro mais detalhadamente isso, né, no exame de TEP, né, que a gente consegue ver mesmo a pequena circulação. Então, a gente consegue observar melhor. Mas aqui que é importante é só lembrar dessas estruturas, tá bom? Não precisa nem entrar muito no contexto aí de troca gasosa, mas o importante aqui é só lembrar das estruturas, beleza? Então, vamos lá. E tendo essas estruturas, pessoal, né, eu tenho algumas doenças relacionadas com essas estruturas. Que são as doenças, né, que a gente vai estar estudando aí no nosso dia a dia, trabalhando com tomografia. Então, é sempre importante, né, aquele detalhezinho, é sempre importante você sempre entender o porquê do exame. Ah, mas o porquê que você está fazendo essa tomografia de tórax, né? Principalmente no exame de tórax, que você vai direcionar o exame. O paciente chegou, falou que teve uma queda há 2 semanas atrás e teve, né, um acúmulo ali de líquido no pulmão, teve um derrame pleural. Se ele teve um acúmulo de líquido e foi drenado, simplesmente ele está vindo 2 semanas depois para fazer um controle. Então, você já vai direcionar isso, né? Direcionou, de repente, você pode estar sugerindo, ou se for protocolo da instituição, realizar em decúbito dorsal, depois decúbito ventral, para poder ver, né, o movimento de líquido, dependendo da indicação, com contraste ou sem contraste. Aí a instituição ela tem alguns protocolos específicos. Então, se você entender por que você está fazendo aquele exame, você vai direcionar, né?
Ah, não, o paciente, ele não tem esse histórico. Ele fala, olha, eu tenho asma, né? Então, você já sabe qual o tipo de protocolo que você vai estar buscando. Ah, eu tenho outro tipo de doença respiratória. De repente, a doença respiratória dele precisa que eu realize, né, uma outra fase, ou fase ali, né, de alta resolução, ou uma fase ali de inspiração, tá? E expiração. Então, eu preciso realizar duas fases para o médico estar avaliando. Então, sempre, pessoal, sempre entender o porquê. Mas, quando eu faço um estudo de parênquima pulmonar, normalmente está relacionado aí com as doenças intersticiais, tá bom? Então, esse estudo de parênquima pulmonar é bem comum ali, eu estar realizando um estudo de doenças intersticiais. O que é doença intersticial, né? Chamado doenças pulmonares parenquimatosas difusas, né? Normalmente é uma região com fibrose, né? Aquela região que já teve lesão de alvéolo pulmonar ou até mesmo de bronquíolo, constantemente ele está tendo uma renovação celular e essas células, né, elas se renovam, mas elas deixam cicatrizes. Então, posso encontrar ali uma fibrose pulmonar bem acentuada ou algumas lesões menores, tá bom? Então, essas células, tá? Essas regiões ali são danificadas constantemente e elas são repostas, mas fica a lesão. Então, é característica de doença intersticial. Os estudos, né, de parente pulmonar normalmente são direcionados para esse tipo de doença, que é, né, aqui eu tenho evidência aqui de doenças diferentes, né, aqui bastante doença intersticial, observe parênquima pulmonar com doença intersticial, aqui né, um janelamento aqui de alta resolução, com uma definição maior, tá? Observe aqui que tem, né, uma nitidez, um endurecimento, ele está mais granulado essa informação de uma para outra aqui, ó. Desse lado aqui está mais granulado. Eu tenho uma definição maior aqui do filtro utilizado. Normalmente filtro Sharp, filtro duro, né? Que é um filtro para deixar mais granulado. Mas a gente também tem bem explicado essa questão de filtro. O que é filtro, o que é janelamento lá dentro da nossa aula. Beleza? Eu tenho aqui algumas síndromes respiratórias, né? SARS, tá? SARS hoje está bem na moda aí. Eu tenho tanto o SARS como até o COVID, o H1N1, que são bem parecidas as lesões, tá? Aqui, né, eu tenho essa primeira imagem aqui, é uma imagem que está bem característica aí do que a gente tem visto aí dentro dos serviços, né, de doenças aí intersticiais, tá? Aqui tem bastante característica aí, né, de contaminação de Covid, mas, né, o que define mesmo se está, né, se está infectado é o exame de sangue, né, ou exame de substâncias. Então, aqui, né, eu tenho uma definição bem grande, tá, de doença intersticial. Notem que ela é mais distal, né, onde é o alvéolo pulmonar, né, característica de COVID, então está mais distal, né, e bilateral, dos dois lados. Aqui, né, eu já tenho uma condensação maior. Se de repente esse paciente já vem com histórico aí já de doença intersticial com contaminação de COVID, isso aqui já está mais evoluído, né? Mas outras doenças também causam essa condensação. Então, aqui já está virando uma fibrose bem grande, né? Com processo inflamatório aqui, então isso aqui já não tem tanta definição, né? Mas é fato que o paciente ele está aqui com uma doença, né, que acomete grande parte do pulmão. Aqui do outro lado também a gente tem algumas lesões, tá? Mas são doenças características do quê? Né? Dos alvéolos pulmonares. Então, doenças mais distal ali na região marginal do pulmão. Aí, tem outras doenças também, né? Que são bem comuns, tá? O câncer de pulmão, constantemente a gente se depara com ele. Para ser câncer de pulmão, precisa de algumas avaliações, né, principalmente anatomopatológico, tá? Ou por exame de sangue, ou até mesmo por punção, né, retirada desse material e levado para o anatomopatológico. Aqui, a princípio, né, a gente tem uma massa. A princípio tem uma massa, mas com característica de tumor. É claro que se realizar a fase com contraste, tiver uma captação, então já fica bem mais claro, mas normalmente, né, no laudo vai ser ali massa pulmonar com característica né, de câncer ou de processo expansivo, que o médico vai colocar. Vai colocar característica, mas para definir exatamente e definir qual tipo precisa de uma avaliação mais específica, tá bom? Aqui eu tenho janelamento tanto na região de mediastino,
como também tem aqui, né, parênquima pulmonar. Legal? Então, parênquima pulmonar dá para a gente observar bem aqui do lado, aqui o mesmo exame, a mesma imagem. Aqui, pessoal, né, eu tenho uma região aqui de câncer, né, mas normalmente não é um câncer primário, não é algo que surgiu dentro desse pulmão. Normalmente, essas lesões aqui, quando eu observo lesões dessa característica aqui, ó, né, você observa aqui esse aspecto mais redondo, mais ovulado, várias lesões bilaterais dos dois lados. Isso aqui, é claro, são tumores, né, características de tumor, mas tumor, né, oriundo aí de metástases, tá bom? Bater o olho tanto no raio-x como na tomografia, a gente já consegue identificar. Observe o raio-x, ó, cheio de bolinhas no raio-x, né, várias bolinhas, né? Tem algumas doenças pulmonares que são bem características, né, que observam que parece isso, mas normalmente é metástase, tá bom? Normalmente é metástase pulmonar, tá? Então, quando eu observo isso aqui é metástase, mas é claro que a gente não vai estar laudando, mas a gente vai estar direcionando. De repente, o paciente chegou, está dispineico, fez aquele primeiro exame, você observa bastante metástases, né? Pode sugerir para o médico, né, para estar realizando, ou, né, até mesmo dentro do seu serviço, se for, principalmente se for SUS, você já tem uma noção que vai ter que fazer uma busca mais minuciosa, vai ter que, no mínimo, fazer uma tomografia de abdômen para buscar ali se não tem nenhuma massa, não tem nenhuma alteração, que provavelmente é de lá, do abdômen, né, que tem um tumor primário que agora já está em fase de metástase, tá bom? Essas metástases aqui, né, as metástases que a gente observa aqui, é bem comum, pessoal, se vocês observarem paciente jovem, né, principalmente do sexo masculino e jovem, 13, 14 anos, até 25 anos, mais ou menos, é bem comum câncer de testículo, tá bom? Se observarem a metástase de câncer de testículo é bem parecida com essa imagem aqui. Então, se de repente deparar com uma imagem dessa, se tiver no serviço de der liberdade, já pode realizar uma tomografia de abdômen, que vai ter ali, né, massa, e o câncer de testículo ele não fica, ele tem a lesão no testículo, mas ele acomete muito ali a região ali do músculo psoas, então ali aquela região todas costumam gerar bastante nódulo bem grande ali, né? Aqui eu tenho um nódulo, né, de um calibre bem acentuado dentro do pulmão, tá? Um nódulo, muitas vezes, o médico direciona com ou sem contraste, para a gente poder, né, observar se esse nódulo está calcificado ou não, se eles têm uma captação, mas é um estudo bem comum dentro da tomografia, né, de nódulos pulmonares. Aí eu tenho, né, não só essas doenças essenciais, mas, por exemplo, traumas, trauma aqui no caso, um trauma vascular, né, trauma de artéria aorta, normalmente é lesão de alto impacto, né, são lesões que são mais difíceis de chegar à tomografia, porque essa lesão aqui, paciente, isso aqui foi um trauma, provavelmente um trauma ali parcial, né, então não é um trauma total, porque se houver um trauma total, um extravasamento muito grande de sangue, o paciente choca até mesmo ali no local de acidente, então é muito difícil chegar no hospital. Esse trauma aqui é um trauma menor, um trauma parcial, então está tendo sangramento, mas sangramento bem menor, né? E aqui também bilateral, ó. Observe aqui, ó, né? Até mesmo uma área aqui semelhante à dissecção, né? Que eu observo aqui luz diferente, né? Não é a mesma luz, não é aquela luz que eu falo, é só aquela regiãozinha do vaso, né? Então, quando eu tenho ali uma divisão, né? Ou um aumento, tá? Eu tenho duas luzes, né? Não tem uma luz só, ou tem um aumento de luz, tá? Então, a luz normalmente é só essa regiãozinha mais redondinha aqui. Aqui eu observo que tem uma falha da luz, né? E aqui tem uma duplicidade da luz. Então, característica aí de rompimento de artéria, né? Aí é legal o quê? Fez esse tipo de exame, de imediato, se o médico não estiver junto, de imediato avisar. Olha, aparentemente tem aqui uma lesão aqui na aorta descendente, é importante avisar o médico. Então, isso aqui são informações bem importantes que precisam ser aceleradas dentro do serviço. Outra informação importante também é quando você observa esse tipo de lesão, né, o tamponamento. O tamponamento é o rompimento principalmente de veias aqui em volta do coração, não é de artéria, tá bom? Veias, é bem comum, né? Essas veias rompem e elas enchem ali o saco, né, da região do mediastino, o pericárdio, ele enche de sangue, né? Então tem um saco envolvendo ali, né,
essa membrana serosa que envolve o coração, o pericárdio. Então, muitas vezes, quando eu tenho ali um sangramento, esse sangramento que começa a encher essa região aqui, eu observo esse tipo de imagem na tomografia, pessoal. Ó, isso aqui está com contraste, aqui é a região do mediastino, né? A região do coração aqui. Em volta, eu observo aqui um espessamento, ó, né? Tem aqui algo que surgiu, parece líquido, característico de líquido. Então é sangue, tá bom? Aqui também, ó, né? Aqui já tem, ó, tô com contraste mais arterial aqui, mas eu tenho aqui um sangramento ativo em volta. É sangramento que tem que intervir rapidamente, tá bom? Normalmente, até mesmo na mesa de tomografia. Observou isso aqui? Pode até parar o exame, acabou de fazer a fase, ele para. Ah, tem ainda para fazer pelve, reconstruir pelve, coluna cervical, pode deixar para depois. Para ali o exame, avisa o médico muitas vezes vai lá, ou com, né, com, gel, com uma agulha calibrosa, né, um gel com uma agulha calibrosa, tem agulhas próprias para isso, ele vem e faz uma punção. Fez uma punção, tira todo esse sangue extravasa, tá bom? Então, tira essa pressão, porque lá dentro está aumentando a pressão. O coração vai chegar a um ponto que ele vai parar de bater, né? Porque tem um acúmulo de sangue muito grande ali naquela região. Então, são lesões que observou, avisa o médico, tá bom? E às vezes não é, às vezes é paciente de trauma, ou às vezes também não é paciente de trauma, tá bom? Às vezes é um paciente que o médico acabou de fazer, ele tentou passar um catéter, está colocando um eletrodo de um marca-passo e teve rompimento, foi para a tomografia. Então, assim, é bem importante entender isso, tá bom? A gente tem aqui, né, outras conclusões, tá? Outras conclusões traumáticas. Contusão é essa regiãozinha aqui, ó, né? Eu observo que uma região já de... Normalmente é trauma, tá, pessoal? Ó, região de contusão, tá? Então, eu vejo bastante contusão. E associado com a contusão, muitas vezes vem o hemotórax, sangramento dentro do tórax, ó, tem sangue aqui dentro, né? Hemotórax, ou o pneumotórax, ó, o ar, né? Aqui no caso aqui tem o ar. Observe aqui ó, o ar. Tá vendo que não tem parênquima pulmonar aqui dentro, né? Então aqui dentro tem ar. Então esse ar, tanto o ar como o hemotórax, como o sangue, os dois têm que ser drenados, tá bom? Então também avisa-se o médico, isso aqui já não é tão urgente, dá tempo de ir lá para o setor, tal, fazer tranquilo. Então o médico vem e drena isso aqui, coloca um dreno, faz uma punção, deixa um dreno aqui, drena esse sangue ou drena esse ar, beleza? Mas é bem importante, se o médico, você viu alguma coisa? Ah, sim, né? Aparentemente tem um hemotórax ali. Ou aparentemente tem um pneumotórax, tá bom? São doenças que não dá para deixar ali, tem que abordar, tá? Aqui, né, continuação do hemotórax com fratura, ó, né, observa uma fratura aqui bem significativa de costela, né? O pneumotórax bem evidente, ó, né? Apesar de ser escurinho igual à imagem do pulmão, você observa que não tem, né, não tem ali parênquima pulmonar, nem alvéolo pulmonar, não tem estruturas, né, estruturas do parênquima pulmonar ali dentro. Então, observa que é só um preto mesmo, tá? Uma coisa que é bem importante, né, também, é quando chega um paciente para vocês lá com afundamento, né, afundamento de caixa torácica, que é diferente de fratura. Uma fratura é uma pequena lesãozinha, né, um trauma ali, né, em uma costela, duas costelas, que sejam várias costelas, mas é uma região só ali. E não teve um afundamento, não teve né, a caixa torácica, ela tem a sua segurança, tem a sua estabilidade ainda. Agora, quando tem aqui um afundamento são múltiplas fraturas, e nesse decorrer de múltiplas fraturas, o que acontece? A gente tem aqui uma perda de estabilidade, né? Então, o movimento respiratório do paciente ele já não tem mais estabilidade, a caixa torácica não tem estabilidade. Então, o paciente vai chocar. Então, é bem grave. Observou esse tipo de trauma, trauma de alto impacto, avisar o médico também, tá bom? O que a gente vai ver? Aqui eu tenho aqui, né, alguns planos, plano coronal desse paciente, né? Ó, bastante ar, bastante pneumotórax, afundamento, o osso, né? Observe o osso está descontinuidade. Eu tenho aqui enfisema pulmonar, ó, bastante infiltração de ar dentro aqui da região né, de tecido. Então, é bem característico, ó, né? Então, afundamento aqui. Observou o afundamento, avisa o médico, tá bom? Quase encerrando essa parte aqui, tá? Para a gente dar aqui o intervalo. Tenho aqui também algumas doenças que é bem legal passar, porque a gente tem um direcionamento dentro da tomografia.
né, principalmente aí, né, alterações anatômicas, né, de pectus excavatum, ou, né, outras alterações, normalmente é uma avaliação pré-operatória, então a gente tem algumas medidas específicas, tá bom? Essas medidas eu passei para vocês lá na aula completa lá, é legal ir lá, dar uma olhada, porque às vezes chega lá no serviço pedindo, né, as medidas específicas e muitas vezes a pessoa não está familiarizada com ela, né, que é a medida de Harley. Então, é bem simples, tá bom? Mas, às vezes, vem no pedido médico tomografia de tórax com medida de Harley. Então, você tem lá explicado certinho na aula como que é feita essas medidas, tá? E a imagem que a gente observa, muitas vezes, é isso aqui, ó, né? Então, observe aqui, ó, né, o corpo externo, ó, como é que ele está bem lateralizado, né? Ele é mais retinho na tomografia normal que a gente observa. Então, ele é bem lateralizado, a área de mediastino bem comprimida, mas isso aqui normalmente é pré-operatório. O paciente vai fazer uma cirurgia para corrigir esse tipo de alteração. Tanto pectus excavatum, né, como pectus carinatum, né, ou o famoso peito de pombo, né, mas é carinatum. Então, a gente observa também essas alterações anatômicas aqui, tá? Também é feito medida de Harley se solicitado, tá bom? Então, depois dê uma olhadinha lá no vídeo lá, tá? Aqui tá basicamente explicando elas, mas devido ao nosso tempo aqui eu não vou ficar falando muito nela, tá? Mas ela é bem simples, né? Então, vou deixar para vocês assistirem um vídeo lá para vocês assistirem o vídeo, beleza? Então, para a gente ir para a parte aí de atividade, né? Eu vou só passar aqui alguns detalhes da realização do exame mesmo, né? Como que a gente realiza a tomografia de tórax. A grande maioria já tem, né, um discernimento, já tem uma noção boa em cima disso. Então, eu vou estar posicionando, pessoal, de suma importância, membro superior elevado, tá bom? Coloca a mão lá para cima. Ah, mas o paciente, ele tem o braço atrofiado e não mexe. Tudo bem, aí vai deixar ao longo do corpo, né? A gente tem que ter algumas técnicas que lá na aula eu passo para vocês para diminuir artefato, mas aí não tem como levantar o braço. A gente pode fazer alguma coisinha lá para diminuir o artefato. Mas o ideal, o que é? Membro superior elevado. Levantar os braços, tá bom? Colocar bem lá para cima lá. E tomar cuidado para aqueles pacientes que abrem o braço. Então, coloca o braço para cima, o paciente abre o braço. Ou então aquele não faz isso aqui. Coloca a mão lá para frente. Não é? Olha, coloca o bracinho lá para cima. Eu posso estar posicionando tanto o paciente em head first, cabeça primeiro, né? Ou posso estar posicionando em feet first, pé primeiro. Então, eu posso posicionar dos dois jeitos. Então, tanto faz, tá, pessoal? Tanto faz. Lá no meu serviço, o protocolo é esse. Ah, não, mas no meu serviço, o protocolo é esse. Tanto faz, tá bom? Tem uma relação com contraste, com a injetora, né? Fica mais fácil quando você deixar a injetora lá de fora aqui, mas tem lugar que a injetora fica lá atrás. Mas, assim, é você observar o ambiente ali. Para aquisição do exame não muda nada, tá bom? Para aquisição do exame não muda nada. O que vai mudar é o conforto do paciente, é a estrutura do hospital, que você está trabalhando, tá bom? Então, o que a gente vai fazer, ó? Escanograma, né? Normalmente escanograma de frente, fez o escanograma de frente, eu programo ali, né, 2, 3 centímetros acima do ápice do pulmão, tá bom? Não programe colado aqui no ápice pulmonar, tá bom? Que é o jeito que o paciente respira, você pode estar cortando, pode colocar aí 2, 3 centímetros acima. E a parte inferior, né? A parte inferior eu vou terminar ali na altura ali da glândula suprarrenal. Ah, mas eu não estou vendo a suprarrenal. Então eu posso descer um pouquinho mais ali, ver, né, muitas vezes dá para a gente ver o desenho do rim ou, né, a nossa visão radiológica, a gente sabe a altura que está o rim ali. Então, deixar ali mais ou menos na altura do ápice do rim ali, né? E que é a região da suprarrenal, tá bom? Por que a gente deixa aqui? Ah, mas se o recesso costofrênico ou o seio costofrênico está aqui em cima, por que eu tenho que deixar lá embaixo? Lembrando que muitas vezes eu não consigo observar aqui o seio costofrênico posterior. Então, às vezes, o seio costofrênico posterior está um pouquinho mais baixo. E nessa que eu programo meu exame até aqui, eu corto a parte posterior. É bem comum que a parte posterior ela é mais baixa. Então, eu não consigo observar a parte posterior aqui bem delimitada. Então, deixo uma margem de segurança ali pela altura da glândula suprarrenal. Beleza? Então, minha programação do exame é essa, tá? E outra coisa que é importante, pessoal, né? Tem gente que vem e programa o exame aqui, ó, coladinho o pulmão. Deixa de estudar essa região aqui, né? Então, é bem importante pegar essa região ali de tecido adiposo, partes moles ali,
porque às vezes eu posso encontrar com linfoma, posso encontrar com outro tipo de lesão ali em partes moles, em gordura, e eu trago essa informação a mais, é uma informação complementar para o médico, tá bom? Apesar de, depois de realizado o exame, dá para reconstruir, aumentando o FOV, mas é importante eu já programar para não importar, tá bom? Não precisa pegar tudo, mas tem que pegar tudo aqui fora, aí o meu FOV não chega até lá. Não, paciente, às vezes, paciente mais gordinho e tal, paciente com quantidade maior de tecido de pouso, a gente pode pegar tudo, mas pode abrir o FOV ali num tamanho significativo, pegando ali em volta das mamas, é bem importante, tá bom? Beleza? Posso começar usando de cima para baixo ou de baixo para cima? Tanto faz, né? Se eu não estou usando o contraste, não muda nada, tá bom? Mas o ideal é crânio caudal, de cima para baixo. Beleza? O que eu vejo, né? Normalmente eu vejo aqui uma aquisição, tá? Uma aquisição no janelamento de mediastino. Mediastino serve para ver músculo, serve para ver os vasos, para ver a região do coração, né? Eu tenho essa observação na parte de mediastino. Eu tenho, né, a janela de parênquima pulmonar. Eu vou estar estudando aqui as doenças intersticiais. Se o médico está do seu lado observando o exame, né, e se a indicação é doença intersticial, já deixa no janelamento para ele ver, dá no janelamento para ele ver, porque ele vai pedir. Né? Agora, se eu estou fazendo uma angiotomografia, eu quero ver vaso, então deixa no janelamento de mediastino. Beleza? Certo? Passando para vocês aqui um pouquinho do pescoço, né? Nosso, um detalhe, antes de entrar no pescoço aqui, né? Só como passei rápido também, eu acabei não falando muita coisa. Então é importante o quê? Tomografia, remember aqui, tomografia de tórax, tá? Tomografia de tórax. A diferença de tomografia de tórax para tomografia de costela é simplesmente eu descer um pouco mais e não cortar estrutura óssea, tá bom? Então, eu descer, não cortar nenhum arco costal. Então, eu tenho que evidenciar o arco costal e é muito importante que eu faça, né, um 3D. Então, eu realizo um 3D da minha aquisição, 3D sempre de partes moles. Então, se eu faço esse 3D, eu já deixo bem evidente para o médico fraturas, principalmente fratura de costela, que é difícil de ver no raio-x, tá bom? Uma tomografia bem feita, com uma reconstrução 3D bem feita, resolve 100% ali a questão da dúvida se há fratura ou não, tá? Então, bem importante isso aí, tá, pessoal? Que é a diferença em tomografia de tórax e tomografia de costela. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então, para o nosso pescoço, tá? Tomografia de pescoço também é bem simples, tá bom? Não tem muito segredo, tomografia de pescoço, para estar realizando. Então, né, aquela região de anatomia vascular é uma região bem estudada, mas, né, deixei aqui a parte vascular, mas é importante a gente saber o quê? Quando o médico quer um estudo arterial, principalmente, da região do pescoço, e ele pede uma angiotomografia, aí é uma outra coisa, um outro estudo, tá bom? Não é o estudo que a gente vai estar conversando aqui. Aí é uma angiotomografia de carótidas, né, e artérias cerebrais, né, e arco aórtico, muitas vezes ele pede também. Então, aí é uma angiotomografia, a gente tem aula específica sobre isso, né, mais no final do curso. Quando o médico pede uma tomografia de coluna cervical, eu quero ver aqui a região do pescoço, mas o paciente sofreu um trauma. É uma outra coisa. Aí é tomografia de coluna, tá bom? Protocolo específico para coluna. Não é o que a gente vai falar aqui. O que a gente vai estar falando é, né, um estudo de partes moles do pescoço, principalmente buscando ali lesão de processo inflamatório, tumoral, de gânglio. Então, esse tipo de estudo que a gente faz no estudo de pescoço, tá bom? Então, partes moles, pegando a região da boca, o palato, né? Pegando ali o ápice pulmonar. Então, é essa região que a gente vai estar estudando. Mas eu estudo parte vascular? Estuda também, né? Tanto artéria como veia, a gente estuda, mas não estuda no protocolo de angiotomografia. Por exemplo, o paciente teve um trauma e o médico está suspeitando que tem ali uma laceração, rompimento, por exemplo, de uma veia jugular. Né? O paciente está com um hematoma gigante aqui, está com muito, né, um sangramento parado ali, então o hematoma é muito grande. Opa, se eu fizer, né, um estudo com contraste, eu não preciso fazer uma angiotomografia, mas vai dar para evidenciar, tá bom? Eu consigo ver muito bem ali
a parte vascularização. Mas aí eu vou pegar ali um tempo intermediário, tempo que mostra a artéria e mostra a veia, tá bom? Então é um tempo ali, posso injetar o contraste com tranquilidade, posso fazer na mão, não preciso usar injetora, tá bom? Então eu faço esse tipo de estudo, beleza? Mas o principal estudo é um estudo ali de partes moles, né? Da região de músculo, a região ali em que está envolto ali estruturas ósseas, né? O ossióide, as cartilagens, né? Então essa região ali é uma região rica em gânglios. Então, normalmente tem ali abscessos, tem outro tipo de alteração e que com o estudo, né, do pescoço de partes moles, com o uso de contraste, hein, pessoal? Então, pescoço, ele tem uma indicação, né, indicação direta de uso de contraste, meio de contraste. Então, se chegou para você lá um pedido, tomografia de pescoço sem contraste, é sempre legal dar uma olhada nisso, né? Ah, mas o paciente está de jejum, o paciente, né, ele tem ali algum tipo de restrição renal, o paciente recusou o uso do contraste, dá uma pesquisada porque não é comum realizar tomografia de pescoço sem contraste. É claro, se o paciente ele tem ali, né, ele já tem ali uma recusa formal por escrito, ou ele tem uma contraindicação ao uso do contraste, o médico pode até pedir sem contraste. Mas, né, fique bem atentos. Chegou o pedido sem contraste, dê uma observada do porquê da falta do contraste, porque não é comum. O estudo de pescoço, ele é comum o uso do contraste, tá bom? Até mesmo por ser partes moles e serem lesões de partes moles e que sem o contraste fica difícil de evidenciar. A primeira imagem que eu vou observar, né, no estudo é essa imagem aqui, tá? Então, vou pegar, né, a primeira imagem, deixa eu trocar a cor aqui, a minha primeira imagem do estudo, né, observem que eu não estou com FOV fechado, né, meu FOV é um FOV largo, FOV é o campo de visão, né, Field of the View, campo de visão, o meu FOV é um FOV grande, né, para que eu pegue essa estrutura, eu evidencie toda a estrutura, tá bom? Não estou cortando aqui, ó, região do nariz, região de órbita, região posterior aqui daqui tá acima do pescoço, porque acima do pescoço eu estou até na região de crânio, mas é aqui que a gente vai começar, acima da região da mastoide. Então, o protocolo pede que eu comece acima do palato, né? Então, eu estou nessa região aqui. Então, a primeira imagem vai ser essa. Lá embaixo, eu vou terminar o estudo, né? O estudo de pescoço, lá no ápice pulmonar, tá bom? Ainda pego parte do pulmão, tá? Então, eu desço bem, então eu vou descer bem. E notem o quê? Olha o FOV, como que ele está grande, né? Quase que um FOV de pulmão. Então, pegando ali quase que um FOV de pulmão. Se de repente eu descer aqui, acabo pegando até o pulmão quase que inteiro, tá bom? Mas o pulmão é um pouco mais aberto, tá? É quase. Então, né? Eu estudo, né, dentro da tomografia, eu estudo ali no exame de pescoço tumores, aumento de gânglios, né, desvio da traqueia, que se a traqueia está desviada, algo ali em volta, um processo inflamatório em volta está ocorrendo, né? Então, se a traqueia está descendo retinha, lembra lá da traqueia, né? Então, se a traqueia está ali, agora, se a traqueia está vindo ali desviada, então algo está acontecendo aqui em volta. E muitas vezes, sem o uso do contraste, eu não consigo ter essa definição, né? Dependendo da alteração. Então, por isso que o uso do contraste é bem importante para evidenciar ali que existe uma lesão em volta, né? Os abscessos, né? O abscesso é bem mais simples, ele é drenável, né? Um processo inflamatório com acúmulo de líquido. Os cistos, né? São estruturas capsulares, né? Normalmente com líquido dentro, né? Os linfomas, que são mais agressivos, né? Entre outras doenças. Então, a gente tem ali uma gama de doenças na região do pescoço. E o uso do contraste, pessoal, é primordial. Observe aqui essa imagem aqui, né? Nessa imagem, eu tenho tanto veia, ó, aqui é a veia jugular, como eu tenho, né, a região aqui de artéria, ó, né? Então, eu tenho aqui um tempo que eu estou pegando os dois. Então, o que eu posso fazer? Injeto o contraste, injetou, a pessoa, se estiver injetando na mão, o técnico vai injetando na mão, injetou, ele saiu da sala, você pode cortar tranquilamente. Você pode dar esse delay de alguns segundos do tempo dele sair tranquilamente da sala e ir lá para dentro.
Ah, mas o meu serviço só usa injetora. Então, tome cuidado, dê um delay maior. Por quê? Se, de repente, eu programo a injetora como se fosse uma fase arterial somente, e eu corto 10, 12 segundos após o início da injeção, dependendo da pressão, eu vou estar pegando só arterial. Então, o sangue está passando arterial, ele não foi em cima do cérebro, não fez hematose, não teve retorno venoso. Então, eu faço um estudo, né, só arterial, o que não é indicado. O estudo tem que ser arterial e venoso, para a gente observar toda essa região ali. Então, pode dar um delay mais tranquilo. Lá no vídeo a gente fala alguma coisinha sobre isso. Aqui, ó, observe uma lesão, né, que foi impregnada de contraste, ó, né, essa região aqui, ela não existe do outro lado. Então, aqui eu tenho aqui uma imagem, né, com uma captação de contraste. Tá? Então, provavelmente a lesão do paciente, é a lesão que estava sendo estudada. Beleza? Sem o contraste, dá para ver? Até dá, né, mas é indicado o uso do contraste. Beleza? A programação do nosso exame, né? Olha lá, observe lá, ó, né? O início dele aqui, na base do pulmão, ó, minto, ápice do pulmão, base nada, ápice do pulmão. No ápice do pulmão, né? O pulmão está ali em cima, ó, do pulmão, no ápice do pulmão, e eu pego acima do palato. O palato está aqui nessa região. Então, vou colocar um pouquinho para cima aqui. Pode até descer um pouquinho mais aqui, ó, pegando até aqui, né? Mas ali, subiu um pouquinho, mas não tem problema não. Então, principalmente no escanograma em perfil que eu programo, mas é legal ter um escanograma também de frente para a gente poder centralizar o exame, para não ficar muito descentralizado, tá? Nesse caso aqui, ó, tá um protocolo aqui sem contraste, né? Mas é indicação com o uso do contraste, tá bom? Contraste é primordial, tá? Em alguns casos você até faz sem contraste, mas com indicação médica, tem que ter um porquê para ser sem contraste, tá bom? Como eu faço uso do contraste, é obrigatório, pessoal, eu cortar sempre de baixo para cima, ó, tá? Porque aí eu vou estar indo no fluxo do contraste, caldo cranial, de baixo para cima. Porque se eu programo começar lá de cima, né, e eu injeto o contraste vai vir aqui, ó, o contraste vai estar subindo, eu vou estar descendo e estou indo de encontro com o contraste. Então, não estou no tempo do contraste, não estou acompanhando o contraste. Então, o ideal é o quê? É eu programar de baixo para cima, então subir junto com o contraste, tá bom? É o ideal, tá? E com o uso do contraste. Agora, sem, tanto faz, tá bom? Sem pode cortar de cima para baixo, de baixo para cima, não vai mudar nada. Olha lá, nossa programação, né? Uma imagem maior aqui, beleza? E, pessoal, é importantíssimo, né? Obrigatório aí que eu faça meu exame, eu adquiro ele, né? Em partes moles, eu adquiro ele em axial. Adquirir em axial, eu reconstruo ou reformato em mais 2 planos. Principalmente em coronal, tá bom? Principalmente em coronal. Eu tenho que estar reconstruindo para enviar para o médico também, o plano coronal. Tá? Plano coronal é super importante. Ah, eu esqueci de fazer o sagital, tem problema? Não tem problema, dependendo do serviço. Se o serviço não está como protocolo, não tem muito problema. Mas legal também fazer um sagitalzinho, manda, não vai perder muito tempo e vai ter uma informação a mais para o médico ali. Beleza? Essa plataforma aqui é a plataforma Siemens, tá bom? Então, onde está feita aqui uma reconstrução. Essa é uma, né, reconstrução, não reformatação. Isso aqui é uma reconstrução da imagem. Beleza? Então lá, pessoal, ó, né? Primeira coisa lá. Então, atenção aí, ó. Primeira coisa, né? Qual que é essa estrutura? Então, a primeira estrutura aqui, ó, observa aqui esse ponto de interrogação, essa seta, ó, vindo. E que estrutura é essa aqui? Escrevam aí, escrevam no chat, ou podem falar, tá bom? Vamos ver. Só vai passar aqui, mudar aqui, qual é o que responder, né? Manúbio, né? Manúbio. É o externo, né? Já é o externo, mas está subdividido aqui, né? No manúbio. Aqui embaixo, ó, né? Vamos lá, peraí. Tá me escutando aí, ué? Aí, nada certo. Então, agora, ó, manúbio do externo, né? Agora aqui embaixo, ó, essa outra aqui, essa outra interrogação, tá vindo aqui a setinha, ó. Tá me escutando aí? Aqui. Qual que é esse? Qual que é? Corpo do, né? Externo. Ó, corpo do externo, tá? Ou corpo, né? Então, corpo do externo ali, beleza? Agora sim, hein, Alexandre, ó, agora aqui embaixo, a pontinha só a pontinha aqui embaixo, ó, esse coisica aqui de nada aqui. Aí sim, esse é o apêndice tifoide. Muito bem, João, né?
Então, assim, é mais para a gente fixar isso daí, né? Vamos dar uma olhada nisso, lembrar as divisões do externo e as costelas ficam fáceis, tá bom? Mas o externo vocês já guardaram. Muito bem. Vamos lá para a próxima. A lá, a próxima. Nossa, quanta interrogação aqui. Então, a próxima, do lado direito, ó, do lado direito, eu tenho a primeira seta, a segunda seta aqui embaixo e a terceira seta aqui, dessa menorzinha aqui, ó. Quais são essas três estruturas aqui, pessoal? Ó, a primeira aqui em cima, do meio e aqui embaixo. Lobo superior, muito bem. Do meio. Qual é o lobo aqui do meio? Vamos lá, lobo médio e embaixo o lobo inferior, né? Isso. Então, lembrando que eu tenho, né, lobo superior, lobo inferior, eu acho que se eu abrir aqui vai aparecer o outro. E aqui é o lobo médio, beleza? Isso do lado direito. O lado esquerdo. Olha o meu lado esquerdo. O que eu tenho? Ó? Tem uma, duas, três, interrogação. Aqui em cima, qual que é? Lobo superior. Esse pedacinho aqui embaixo, ó, né? Pegando toda essa região aqui. O lobo, aqui embaixo, ó, essa parte aqui, lobo inferior. E esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho que está aqui agora. Estou passando o mouse em cima aqui. Qual que é esse pedacinho? Língula. Muito bem, né? Lobo inferior, lobo médio, né? O lobo superior e a língula. Muito bem, pessoal, né? Então, do pulmão, a gente já está craque do pulmão, né? Então, eu tenho ali a anatomia radiológica agora. O que vocês estão vendo aqui, tá? Fale alguma coisa dessa imagem aqui para mim. O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? O tipo de janelamento, né? Qual região que eu estou estudando, qual é a patologia que a gente está visualizando aqui. O que eu vejo aqui, pessoal? Vamos lá. Valendo aí um bombom. O professor Danilo vai mandar para vocês um bombom. Quem acertar, ele vai mandar via Sedex. SARS, né? Muito bem, né? É uma doença aí respiratória. O que mais? Ó, o que mais que eu vejo? Qual o janelamento, né? Do pulmão, axial, né? Pulmonar, não é isso, pessoal? Geralmente parem pulmonar. Então, eu tenho algumas lesões aqui mais distal, né? Aqui tem bastante característica aí, doença intersticial, né? Bronquíolos em destaque. Muito bem, João, né? E agora, né? O que eu vejo aqui agora, ó, né? Eu até falei isso aqui lá na aula, até falei isso daqui. Eu vejo aqui uma região do quê? Qual que é essa região aqui? Eu vejo essa densidade maior aqui de estruturas, né, de patológica, né, um processo inflamatório bem grande aqui, causando uma condensação, hein? Lembra lá da condensação? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, quem estiver lavando louça, quem estiver almoçando, quem estiver limpando casa, para aí, ó. Para nós ver aqui, ó. Né? Então, a gente tem aqui agora uma condensação, não é isso? Observa como é que está bem mais condensado, né? É um SARS também, mas está bem mais condensado. E aqui, as regiões aqui de uma lesãozinha menor. Beleza? Olha lá, ó. Esse tá fácil, hein? São tudo imagem que a gente viu agora aí, ó. Tudo imagem que a gente já viu. Não é imagem diferente, hein? O que eu vejo aqui, ó? Principalmente aqui embaixo, pessoal, ó. Isso, né? Um tumor. Né? Então, uma massa tumoral aí. Um tumor. Muito bem, Jéssica. Cadê o resto do povo? Cadê o povo? Tá com vergonha, povo? Bom, escreve aí, ó. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, esse monte de bola aqui, ó. Esse monte de círculo dentro desse pulmão. O que ele respirou aqui? O que encheu de bola aqui? Bastante um monte de bola aqui dentro do pulmão dele. O que aconteceu aqui? Né? Tumor, metai, galera. Muito bem. Vamos lá, vamos pegando o ritmo aí. Vamos lá, acorda aí, meu povo. Acorda. Quem aí tá cochilando, já abre os olhos, dá uma piscada, dá 2 tapinhos no rosto e vamos lá, né? Metástase pulmonar. Muito bem. Olha lá, né? Agora, aqui embaixo, ó, o que eu vejo? Essa bolinha aqui embaixo, ó, sozinha. Não é mais aquele monte de círculo lá, aquele monte de bola. Quando eu vejo aqui, né, isolado, o que eu observo? Isso, Jonathan. Se o Jonathan vai ganhar a caixa de bombom inteira, meu. O povo vai perder a caixa de bombom para ele. Se isso, Alexandre também. Alexandre tá mandando ver, né? Vamos lá. Aí, galera, isso aí.
o Carlos, né? O João Felipe. Muito bem. Agora, quem lembra dessa, né? O que eu estou observando aqui, ó? Né? Quem lembra dessa, ó? Tem aqui uma imagem em volta, né? Tem o contraste evidenciando aqui, né? Um contraste de uma densidade muito grande, deu até artefato. Quem lembra dessa essa lesão aqui, ó, né? Quem lembra dessa lesão que a gente está tendo aqui em volta? E aí, quem lembra? Lembra o nome lá? Cri, cri. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vou poder mudar aqui a hora que vocês falarem da lesão, hein? Esqueceu, né? Vamos lá. Vou ter pular, vou deixar ali. Ah, Bruno salvou aí. Salvou a galera, hein, Bruno? Eu ia até passar e deixar para a gente ver no final. Tamponamento, muito bem, Bruno. Isso aí, Bruno. Parabéns. Olha lá, galera, ó. E agora, né? O que a gente está vendo aqui agora, ó, né? Ó, tenho duas lesões diferentes aqui, ó. Tenho essa lesão, né? Essa lesão e tenho aqui outra lesão aqui embaixo, diferente. Isso aí, né? Aqui é a contusão, né? Contusão nessa região e aqui embaixo eu tenho hemotórax. Muito bem, galera. Muito bem, João. Então, hemotórax, sangue, né? Ah, mas não é derrame pleural isso não, né? São bem semelhantes, as imagens bem características. Uma das formas da gente tirar dúvida é a anamnese, né? O paciente acabou de cair de moto, chegou, teve um trauma grave, está fazendo tomografia? Opa, então provavelmente um hemotórax. Ah, o paciente estava acamado, já 10 dias acamado, está dispineico, foi fazer a imagem, né? Não tem contusão, só tem essa imagem aqui, opa, bem característico, né, de derrame pleural. Aí, nesse caso, quando não tem um histórico de trauma. E agora, o que eu vejo aqui, ó, né? Eu vejo aqui a mesma doença. Qual que é aquela doença? Qual que é aquela doença que a gente viu antes? A contusão. E agora, ó, o que eu tenho aqui, né? Nessa regiãozinha aqui em cima, aqui, ó. Um pneumotórax, né, Alexandre? Muito bem, né? Um pneumotórax. Então, é bem importante, né? Bem importante que a gente consiga diferenciar, né? Um pneumo de um hemotórax, beleza? Bem básico. Essa, né? O que aconteceu com esse paciente, gente? O que aconteceu? Olha lá, né? Eu tenho aqui duas reconstruções, né? Do plano coronal. E eu tenho aqui um janelamento aqui de parênquima pulmonar e eu tenho um janelamento aqui embaixo de osso, né? Um afundamento de caixa torácica. Muito bem, né? Lesão grave, uma lesão bem comprometedora. Tá? O paciente fica aqui, o paciente vai para a UTI, o paciente é entubado, vai para a UTI, né? Um afundamento ali de coisa. E esse, quem lembra desse nome aqui? Vamos ver quem consegue escrever esse nome. Quem conseguir escrever, agora ganha a caixa de bombom inteira. Se você conseguir escrever, né? Lembra lá? É latim, é em latim o nome. Vamos ver quem sabe falar latim aí. Vamos ver quem vai ser o salvador, quem vai ganhar aí. E agora, é? Lembra lá? É difícil, né? Pectrus, né? Pectrus excavatum, né? Então, peito escavado, ó. Né? Então, tem aqui uma borda escavada. Pectrus excavatum, né? Em latim, tá bom? E não tem uma terminologia em português, assim, né? Que a gente fale, né? A não ser as terminologias mais chulas, mas é Pectrus excavatum, é o nome da alteração mesmo, não é nenhuma patologia, é alteração anatômica. Agora esse, Pectrus, popularmente peito de pombo, né? Mas carinium, Pectrus carinium, né? Lembra da carina? Então, Pectrus carinium. Beleza? Isso. Olha lá. Então, essa daqui, pessoal. Bem essa daí, ó. Qual é a forma certa para realizar uma TC de tórax? Vamos ver. Quem lembra aí? De que jeito que eu posso fazer a tomografia de tórax? O jeito A é o certo ou o jeito B é o certo? Qual dos dois jeitos? As duas, né? Muito bem, Jonathan. Muito bem, João. Jéssica. Muito bem. Então,
tanto faz, é o famoso tanto faz, né? Então, posso ser com a cabeça primeiro ou posso ser com o pé primeiro, tá bom? Depende do protocolo de serviço, muito bem, né, galera? É bem importante isso. Aqui, né, eu tenho aqui uma programação, a programação correta para uma tomografia de tórax. É uma tomografia de tórax, tá? Não é de costela, tórax. O correto é o quê? É o verde, é o vermelho ou é o roxo aqui, lilás aqui, né? É o vermelho. Muito bem. Vermelho. Né? Então, a Jéssica falou ali, o vermelho, né? Então, muito bem. E lembrando que a gente não para aqui no seio costofrênico, tá? Ou recesso costofrênico. Então, o vermelho é a programação correta. Ah, mas se eu programar o verde, tudo bem, não vai ter problema com o radiologista, mas não é o correto. Você vai estar irradiando mais o paciente, né? Então, esse pedacinho aqui eu irradio e esse pedacinho eu irradio a mais. Quando é clínica ou hospital particular, pode ser que eles questionem, né? No SUS, normalmente não vão questionar, não porque não ligam, é porque, assim, você acaba pegando um pouco mais de informação, tal, não tem muito essa cobrança do protocolo exato, né? Mas, numa clínica ou hospital particular que depende de um estudo, por exemplo, o médico, eu quero ver essa região aqui. Opa, tem que pedir um pescoço, então, doutor. Né? Então, vai pedir um tórax e um pescoço, são 2 exames. Aí está relacionado com custo, com a parte de empresa, tá bom? E tem, pessoal, vocês vão ver essa programação também aqui, ó. Existe essa programação aqui, tá? Do roxinho aqui. Essa programação, muitas vezes, é direcionada aí para um TEP em aparelhos que tem aí, não tem uma velocidade muito grande, baixos canais. Então, a gente pode estar fazendo a primeira fase aqui em cima da região de mediastino, em cima aqui da artéria pulmonar, que está mais ou menos aqui na região da carina, aqui, ó, né? Então, a carina é a bifurcação, tá aqui mais ou menos, né? Então, a artéria pulmonar está ali embaixo, ali, tá nessa altura. Então, eu programo o meu exame em cima, para pegar uma fase arterial ali, beleza? Mas aí é outra coisa, tá? Aqui, pescoço, qual que tá certo, né? O roxinho, o verde ou o vermelho? Qual deles que é o certo aí? Vamos ver. O roxo. Muito bem, né? O roxo. Aqui, o verde, né? O verde, ele está relacionado aí com uma coluna, né? Uma coluna cervical. Eu posso estar cortando aqui regiões aqui da frente e posterior, mas, né, o roxinho é o certo porque eu não posso cortar partes moles, ó. Eu tenho que pegar toda essa região aqui de nariz, de boca, porque se eu estou fazendo estudo de partes moles, né? Se eu tenho, de repente eu tenho um tumor, não na garganta, mas tenho um tumor na boca, é feito um estudo no pescoço também, beleza? E o vermelho, aqui nesse caso, que não serve para muita coisa, não. Tá? É uma coluna cervical, quase cortando, mas pegando a região da frente ali, posterior. Então, o vermelho não serve para nada aí. Beleza? Ah lá, uma pergunta. Devo usar contraste no estudo de tórax? É obrigatório? Eu devo usar? Quando eu devo usar é que não tem escapatória. Eu tenho que usar contraste no estudo de tórax? O que vocês acham, pessoal? Tem ou não tem? Né? Depende do estudo. Muito bem, Jonathan. Né? Não é obrigatório o estudo, o uso do contraste, mas dependendo da patologia vai usar sim, né? Mas não é obrigatório. E agora, devo usar contraste no estudo de pescoço? Lá no pescoço tem que usar? É obrigatório usar no pescoço? Né? Sim, aí sim. Né? Então, no estudo de pescoço é obrigatório o uso do contraste. Pessoal, né? Muito bem. Obrigado aí pela participação. Os próximos que não participaram da próxima participem, tá bom? Lembrando aí, ó, quem tiver ao vivo, com a câmera fechada e tiver dormindo, vai ser castigado, hein? Então não pode dormir nessa aula, beleza? Pessoal, ó, brigadão. Ó, Agora. abração para todo mundo, abração a Eliane. Você tava dormindo, né, Eliane? Tá não, né? Não tava, não. Ah, tá. Vamos ver. Isso aí, muito bem. Pessoal, ó, obrigado pela participação de vocês, tá bom? Espero aí que a gente, né, tenha mais aulas produtivas como essa aí em torno do curso. Bom sábado a todos, tá bom? Bom final de sábado a todos. Fiquem com Deus, tá bom? Juízo.